Abra sua Bíblia em Salmos 139. Nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Sejam todos bem-vindos, você que nos visita hoje, fique à vontade. E você que nos acompanha aí pela Rádio Melodia, pelo YouTube, sejam bem-vindos, que estejamos juntos aí, cultuando ao Senhor. Diz assim: pode colocar na tela. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto, de longe conhece os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não posso atingir. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós Te louvamos nessa manhã, Te agradecemos, ó Deus, por mais este culto. Oferecemos ao Senhor mais uma vez o nosso culto, ó Deus. E sabemos, Pai querido, que a Tua palavra é viva, poderosa, meu Deus, em nome de Jesus. Fale conosco mais uma vez nessa manhã, ó Deus, que possamos sair daqui na certeza que o Senhor, ó Deus amado, é um Deus conosco, presente, ó Deus amado. Oramos, Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, fica à vontade. Eu dei um tema para essa mensagem: sozinho jamais. Amém? Ninguém está sozinho em lugar nenhum, né? Onde estivermos, o Senhor está conosco. Então o tema dessa mensagem é sozinho jamais. E esse salmo nós sabemos, né, da grandiosidade que é esse salmo. Mas antes da gente começar a falar qualquer coisa a respeito dele, eu queria lembrar de uma história que eu já falei aqui outras vezes. E queria só ler um pequeno relato do Jim Elliot, né, aquele missionário que morreu ali no Equador. E quando ele e a sua esposa foram ali traduzir as escrituras e acabaram avançando para a mata e pregando ali para a aldeia dos Aucas, hoje conhecido como o Waorani, uma aldeia muito agressiva, muito perigosa. E eles vão para lá e nós sabemos que ele e toda a sua equipe foram mortos lá, naquela praia, na beirada ali do Rio Amazonas. E só que ele deixa uma carta para o pai dele. E é essa carta que eu queria ler rapidinho. É lógico, eu vou ler só uns pedaços. Mas ele deixa uma carta para o pai dele, porque o pai dele ficou muito preocupado com essa viagem dele para a selva. E todo pai ficaria, né? Nós que temos filhos aí, se seu filho falar que está indo numa missão para a selva, ainda mais numa aldeia onde os índios são extremamente agressivos, onde eles se matam. Então pessoas de fora que chegar lá era praticamente, aos olhos humanos, um grande risco, como foi com eles. Mas eles foram e cumpriram lá um propósito. E ele escreve a carta para o seu pai e diz assim: não me surpreende que vocês fossem entristecidos com a notícia da minha ida para a América do Sul. Isso não é nada mais do que aquilo que o Senhor Jesus nos advertiu quando Ele disse aos discípulos que deveriam se tornar tão apaixonados com o reino e em segui-lo de tal forma que todas as outras alianças devem se tornar como se nunca tivessem sido feitas. E ele nunca excluiu o laço familiar. Não se entristeçam, então, se os seus filhos parecem abandoná-los, mas em vez disso, alegre-se de ver a vontade de Deus realizada com alegria. Lembram como o salmista descreveu os filhos? Ele disse que eles eram como flecha, como uma herança do Senhor, e que todo homem deveria ficar feliz se tivesse a sua aljava cheia deles. E do que é cheia uma aljava senão de flechas? E para que servem as flechas se não forem para serem atiradas? Assim, com os braços fortes da oração, puxa-se o arco para trás, lançando as flechas, todas elas direta no exércitos do inimigo. Ele escreve essa carta para o pai dele. Ele estava dizendo que o pai dele tinha cumprido o propósito na vida dele, mas a aliança com Deus era muito maior do que uma aliança familiar, e ele sentiu no coração de estar ali naquela selva. E ele deixa algumas sugestões para nós pais hoje. Ele diz assim: consagre teus filhos
para levarem a mensagem gloriosa. Dê de tuas riquezas para acelerá-los em seus caminhos. Derrama a tua alma para eles em oração vitoriosa, e tudo o que gastastes, Jesus te retribuirá. É interessante que esse cara deixa essas mensagens, e ele havia dito também, uma certa feita, ele diz assim: quando chegar a hora de morrer, certifique-se de tudo que você tem que fazer é morrer. E ele assim: não busca uma vida longa, mas uma completa, como a sua, Senhor Jesus. Esse missionário escreveu. Ele nunca buscou uma vida longa, mas ele queria uma vida completa com o Senhor Jesus. Quantas pessoas, né, estão por aí perdendo tempo e não desfrutam da presença do Senhor. Depois, se você quiser acompanhar essa história com mais profundidade, filme Terra Selvagem. Só você botar no YouTube que você vai poder assistir esse filme lá. Ele está livre lá no YouTube. Terra Selvagem, e você vai poder ver, né, um pouco mais sobre isso. Voltando ao Salmo, eu falei sobre isso porque eu creio que o salmista aqui, ele quando escreve este Salmo, nós sabemos, um dos mais belos do Saltério, né, atribuído a Davi, e ele fala de uma oração pessoal em forma de poesia, e ele medita nos atributos de Deus. Ele percebe que Deus é presente na vida dele em tudo, sempre foi, é e sempre será. Então o salmista, quando escreve isso, nós podemos pensar assim: mas o que levava Davi então a ter tanta convicção de que realmente Deus era com ele o tempo todo? 1 Samuel 16, nós vamos ver que quando Davi é levantado rei, Deus rejeita Saul, e Deus pede que Samuel fosse até a casa de Jessé, pai de Davi, para ungir um dos filhos dele rei. Jessé ali então separa seus 7 filhos e junto a Samuel, e Samuel ora para Eliabe, o mais forte, o mais bonito ali, mais bem aparentado. Ele diz: certamente ele entendeu que estava perante o ungido do Senhor. Mas o Senhor falou assim para Samuel: não atentes para a aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor vê o que está diante, o Senhor não vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Você pode repetir para mim: o Senhor olha para o coração. Ele estava dizendo que Deus não estava olhando para as aparências. Deus é aquele que esquadrinha o coração. E passaram todos os filhos de Jessé, nenhum deles era aquele que Deus havia enviado Samuel para ungir. E nós sabemos da história que Samuel vai perguntar para Jessé, fala: tem mais um filho, mas ele está lá, né, cuidando das ovelhas. E eles trazem esse filho, e ele disse que ainda faltava o menor. Então mandou buscar, e disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Nem o pai acreditava que seria Davi, que seria ungido rei, mas Deus é aquele que conhece o nosso coração. E Samuel então ungiu no meio ali dos seus irmãos, e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre Davi daquele dia em diante. Ou seja, daquele dia em diante, o Espírito de Deus, o Espírito Santo veio sobre Davi. Agora nunca mais Davi ficou sozinho. Davi agora passou toda a sua vida cheio do poder de Deus. Um homem como todos, falho, né? Nós sabemos das dificuldades que teve. Deus tratou com ele, e ele então escreve este salmo. Ele começa assim, o primeiro tópico que eu coloquei é que Deus vê o coração. Deus conhece exatamente o seu coração e o meu coração, 100%, muito mais do que nós mesmos. No versículo 1 ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. É interessante que quando ele diz tu me sondas, ele está dizendo que o Senhor é aquele que examina no mais profundo do nosso coração, dos nossos pensamentos. Ele examina detalhadamente. Já viu quando alguém, agora estão querendo explorar petróleo aí, né, no norte? Então eles vão passar lá uma sonda, eles vão aprofundar no mais profundo para ver, extrair aquilo que tem de precioso. Então é mais ou menos isso que o texto está dizendo. O salmista está dizendo: o Senhor me sondas e me conhece. Ele está dizendo que Deus conhece ele profundamente. Sabes quando me assento e quando me levanto. Deus conhece todos os movimentos dele. Deus sabe tudo que se passa na vida dele, enquanto ele está descansando ou enquanto ele se levanta e começa então as suas ações, todos os seus movimentos.
De longe conhece os meus pensamentos. Deus sabe de onde vem, queridos, todos os pensamentos que vêm à sua cabeça, à nossa mente, na nossa alma, 100% deles. Deus os conhece, cada um deles. Deus sabe de onde vêm os seus traumas. Talvez você não contou para ninguém. Deus sabe de onde vem. E Deus é poderoso para te curar, para te restaurar, amém? Deus sabe de onde vêm as suas alegrias. Deus conhece em detalhe de onde vêm os seus bloqueios, que talvez nem você se lembra mais. Talvez vive de alguma forma de coisas que aconteceram lá no distante. Mas Deus sabe, de longe conhece os meus pensamentos. Ele está falando assim, coisas que eu pensei que eu nem lembro mais. Deus sabe, tem todo esse relatório sobre as nossas vidas. Davi está falando isso porque Davi é um homem que pecou. Davi é um homem que errou feio. E achou que estava escondendo de todo mundo. E nós sabemos que Deus envia o profeta para confrontá-los. E Natã vai lá, confronta Davi. Então ele vai se arrepender daquele pecado e vai continuar sendo um homem segundo o coração de Deus. Ele viu a negligência de Davi no cuidado com sua família. Nós sabemos que Davi não foi um pai que cuidou bem dos seus filhos. Nós sabemos o que aconteceu no seio familiar. Filhos estuprando a irmã, filhos assassinando irmãos, filhos querendo usurpar o trono do pai. Deus sabia de todos os detalhes da vida de Davi, cada um deles, ainda muito mais do que Davi podia entender. Ezequiel 11:5 diz assim: eu conheço as coisas que vêm em sua mente. Deus diz que conhece tudo aquilo que vem à nossa mente. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso um pouco para frente. No versículo 3 diz assim: ele observa o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Ou seja, nada está oculto aos olhos de Deus. Ele diz assim: a palavra nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Acredita-se que passa na nossa mente por dia em torno de 10 mil pensamentos. Você consegue discernir os 10 mil pensamentos que você tem por dia? Você lembra do que você teve hoje, depois da meia-noite, né? Os sonhos que você teve? Você lembra de pensamentos de ontem, do mês passado? Se num dia 10 mil pensamentos passam sobre na nossa mente, e muitos desses pensamentos ocorrem num grau que nem mesmo nós temos consciência deles. Só que Deus tem. Deus tem, querido. Deus sabe exatamente aquilo que passa na nossa cabeça, né? Aquilo que nós muitas vezes pensamos ou alimentamos. Romanos 11:33 diz assim: insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Ou seja, não dá para compreender Deus, não dá para tentar entender Deus. Nós só sabemos que é assim, nós só sabemos que Ele nos conhece. Isso é bom ou ruim? Isso traz alívio ou medo? É uma pergunta. Deveria trazer alívio. Isso deveria ser bom. Ele diz assim: tu me cercas por todos os lados. Ele está dizendo assim, a palavra cercar é zara, medir, está sempre me avaliando. O Senhor está sempre me avaliando por todos os lados, literalmente. Deus está cuidando de tudo. Deus percebe tudo que fazemos e tudo que acontece conosco. E Deus está o tempo inteiro agindo. Ou seja, a busca pelo Espírito Santo diariamente, ser cheio do poder de Deus, é que vai te fazer ter discernimento para entender tudo aquilo que Deus quer, tudo aquilo que Deus pode fazer na sua vida e através, né, das nossas vidas. Ele diz assim: e pões a tua mão sobre mim. Ele diz: tu me cercas por todos os lados, ou seja, me avalia o tempo inteiro e põe as suas mãos sobre mim. Ou seja, apesar de tudo, o Senhor ainda garante proteção. Ele está dizendo que Ele é o alvo do amor de Deus. Passa muitas coisas, eu sempre costumo dizer, e aí para mim mesmo, será que eu poderia projetar aqui todos os meus pensamentos dessa semana para que toda a igreja pudesse vê-los? Eu não teria essa coragem. Você ia ficar frustrado, você ia ficar decepcionado. Será que eu poderia pegar os seus e projetar ali? Sem reservas? Então, querido, Deus os conhece.
Cada um deles. É de ficar arrepiado, né? Isso é bom. Isso não é para trazer medo. É bom a gente entender quem é Deus de fato, para que nós possamos mudar comportamentos, né? Trabalhar aí os nossos pensamentos. Diz assim: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não posso atingir. Ou seja, é mais profundo que qualquer conhecimento humano. E o que cabe a nós é simplesmente obedecer, nos submeter a este amor de Deus e a disciplina dele diariamente, para que possamos avançar. Amém? Deixa Deus te disciplinar. Abra seu coração. Todas as vezes que você abrir as Escrituras Sagradas, deixe Deus te disciplinar, porque é impossível enganar a Deus, é impossível se esconder dele. Então, querido, quando você estiver sozinho lá, que ninguém está vendo, Ele está vendo. Não só está vendo, Ele está medindo cada pensamento, Ele está, né, o tempo inteiro avaliando. É interessante que Deus conhece cada passo que damos. Se falamos de pensamento, estamos falando da onisciência, um dos atributos de Deus. Ou seja, Deus sabe todas as coisas, 100%. Agora falamos um pouco da onipresença, ou seja, Deus conhece cada passo que damos. E mais uma vez isso pode ser assustador ou confortante para alguns. O salmista diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? O salmista começa a olhar para dentro de si. Jeremias 23, 24 diz assim: pode alguém esconder-se em lugares secretos para que eu não seja capaz de vê-lo? Diz o Senhor. Não preenche o céu e a terra? Deus fala com Jeremias assim: fala para o meu povo, que eu estou vendo tudo que eles estão fazendo, em detalhes, não tem como esconder de mim, eu posso ver tudo. O salmista continua: se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha casa no mais profundo abismo, lá estás também. Se toma asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará. Parece que ele estava em cima de uma montanha, que ele olha o sol nascendo e o pôr do sol do outro lado, de leste a oeste. Ele fala: se eu fizer uma viagem dessa distância, dos extremos da terra, em velocidade que for, ele está dizendo que o Senhor lá está, ou seja, o Senhor estará presente em qualquer lugar, em qualquer velocidade. Se eu digo: as trevas com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Ele está falando que ele pode estar em qualquer lugar. Sabe o dia que você quer esconder? Você apaga a luz e fica lá, né? Talvez escondidinho, achando que ninguém está te vendo. Ou você está fazendo aquela coisinha bem escondidinha, achando que ninguém está fazendo no oculto. O texto diz: para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Deus sempre espera que a nossa decisão seja certa e principalmente que nós arrependamos dos nossos pecados, dos nossos erros. Deus sempre espera a nossa reação nessa linha de pensamento. Em Gênesis 16, 7, 3, nós vamos ver a história de Agar. Vitória falou aqui de Abraão e Sara. E a Sara tinha uma serva, Agar. E havia uma promessa que ela teria o filho Isaac. Mas estava demorando. Então eles atropelam o processo e ela pede para que Abraão tivesse lá relações com Sara para gerar um filho. E ela fica grávida, e agora Sara começa a se sentir um pouco humilhada ali pela sua serva, e essa moça não aguenta a pressão e acaba fugindo. A serva fugindo da sua senhora. E Gênesis 7,13 diz assim: e o anjo do Senhor a achou junto à fonte de água no deserto. Ela achou que estava fugindo. A Bíblia diz que o Senhor achou junto à fonte no caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sara, ou Sarai ainda, de onde vens, para onde vais? Deus sabia de onde ela vinha e para onde ela ia? É interessante a gente olhar para esses textos, porque Deus sempre espera a nossa decisão correta. Deus sempre espera a sua tomada de decisão correta, porque Deus tem planos para nós.
E quando nós tomamos as decisões segundo os planos, os princípios, os propósitos de Deus, Deus sabe onde vai dar. E se nós tomamos a decisão errada, Ele também sabe onde que vai dar. Mas Ele sempre nos dá essa liberdade. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora, humilha-te debaixo das tuas mãos. Ele está falando assim: volte a fazer o que é certo. Ela é sua serva e você é escrava. Posicione-se, volte de onde você veio. Mas ele vai dizer assim: mas multiplicarei sobremaneira a tua descendência. Ele está dizendo assim: eu estou vendo, você não vai ser desamparada. Você darás a luz um filho, o seu nome será Ismael. E ele vai dizer que ele seria um príncipe. Mas ele está dizendo assim: mas volta, vamos fazer aquilo que é certo, vamos caminhar da forma correta. Fugindo, ela ali estava, quebrando as leis. Então ele pede para que ela voltasse, e ela diz assim, e ela então chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus que me vê. Ou seja, o Senhor é um Deus que vê. Ela está lá perdida, achando que está sozinha, fugindo, e o anjo do Senhor, letra maiúscula, uma teofania. Alguns acreditam que as manifestações de Cristo lá no Antigo Testamento, diz para ela assim: volta lá. Deus nunca provou a escravidão, nada disso. Mas naquele período, a tolerância, a misericórdia, a longanimidade de Deus, Deus pede para que ela voltasse, e para que pudesse ter seu filho ali. E ela vai dizer: o Senhor é um Deus que vê. Deus também age em nosso favor quando é impossível que nós possamos executar alguma tarefa. Nesse caso, Deus então, o Deus que vê, se apresenta a ela e pede para que ela volte. Mas em uma outra situação também com Abraão, quando chega no Neguebe, fugindo, saindo ali por uma época que ele passa por aquela cidade, e ele pede para Sara dizer que ela era irmã dele, como de fato era por parte de pai. Porque ele falou: se eu falar que você é minha esposa, eles vão me matar. Porque ela era muito bonita. E já era 70 e poucos anos. 80. Muito bonita ela. E, de fato, o rei Abimeleque, ele vai e traz ela para si. Toma ela de Abraão. Eu fiquei pensando no coração da Sara. Feliz lá com seu marido, com sua família, na sua casa. Agora ela é tirada e levada à força para um rei que ela nem conhecia. Ia ser agora uma escrava sexual desse rei. E era levada. A Bíblia diz que naquela noite, Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite. Sabe quando você pensa assim: agora tem coisa que não dá. É o fim da picada, eu não posso fazer mais nada. Ou talvez você nem sabe de algumas situações que Deus está fazendo. E disse-lhe: eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Agora, pois, versículo 7, restitui a mulher ao seu marido, porque ele é profeta, e ele rogará por ti para que vivas. Porém, se não retribuir, sabe que certamente morrerá tu e tudo que é seu. Naquela noite, num sonho, aquele rei pagão, Deus se manifesta a ele. E ele fica apavorado, chama seus servos e devolve Sara para Abraão. E abençoa Abraão. E vai fazer: como é que você pôde fazer isso comigo? É interessante que Deus fala assim, o texto anterior vai dizer assim: não toque nela. Não toque nele. Queridos, andar alinhado com Deus é muito bom. Nós sabemos que tem essa mão amorosa que nos protege. Deus tinha um propósito: Isaac nasceria, ela ficaria grávida. Não toque nela. Nós olhamos aí toda a onipresença de Deus cuidando de tudo. Todas as coisas estão nuas e abertas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus 13, parte B. Tudo está nu e aberto aos olhos de Deus. 100% de tudo que fazemos. Versículo 13 ele diz assim, falando um pouco agora da onipotência, que Deus pode fazer tudo. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Eu fico pensando que nós não fomos só feitos à imagem e semelhança de Deus, mas nós somos obras
das mãos de Deus. O texto diz: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Nós somos resultado, amém? Do poder de Deus. Você não veio nessa terra por um acaso, você veio com um propósito, amém? Você veio através do poder de Deus. Deus te conhece, ainda lá do ventre da sua mãe. Ele continua: graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, a minha alma sabe muito bem. Ele está assim: eu tenho convicção que o Senhor tinha plano para mim desde quando eu estava lá no ventre da minha mãe, amém? Quando nós ainda figura informe no ventre das nossas mães. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. É maravilhoso nós olharmos para esse texto e percebemos que Deus tem planos para nós ainda, quando ainda nós praticamente nem existimos. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasses, os pensamentos de Deus, seria mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ele está dizendo que é impossível contar os planos de Deus. E nós sabemos hoje, 3.000 anos depois que esse salmo foi escrito, a ciência descobriu que o corpo humano ele é tecido com trilhões de células. Algo sobrenatural, né? A ciência entendeu isso, mas não consegue reproduzir, né, essa grandiosidade. Jeremias 1,5 diz assim: antes que te formasse no ventre, te conheci. Deus falando para Jeremias. E antes que saísse da madre, te santifiquei. Às nações te dei por profeta. Deus chama Jeremias e vai dizer para ele: antes que se formasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Eu já tinha te preparado para ser um profeta. Quem é pai aqui? Então, Deus já sabia que você ia ser pai. As mães. E quem é filho aqui? Todo mundo. Deus já sabia quem seriam nossos pais, né? Dona Miraci já sabia quem seria sua mãe. Deus sabia que ela nasceria com um propósito. Dona Miraci. e a mãe dela. E a mãe dela. E voltamos lá em Eva. Lucas 1:30, 32 diz assim: disse-lhe então o anjo, agora a Maria: Maria, não temas, porque achaste graças diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e o chamarás por nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Jovenzinha, você vai gerar um filho, Filho do Altíssimo, e ele tem um propósito: salvar a humanidade. Você vai cuidar dele. E ela cuidou. Ela honrou, né? Ela protegeu, escondeu Jesus. Portanto, querido, esse papinho aí hoje do aborto, que permeia aí os noticiários, que quase que divide a sociedade, nós cristãos, nós cremos na vida desde a concepção. Desde a concepção já é uma vida. Deus já tem planos para essa criança. A ideia desse texto seria como se um arquiteto, o pastor Drauzio um dia pregou aqui, as arquitetas aí, ó, né? Quando começa a fazer uma obra, os primeiros trabalhos é tudo destruído, e parece que aquilo não vai dar em nada, mas o arquiteto já vê o final. Assim é com o Senhor, baseando nesses textos. Ele nos formou minuciosamente, o Senhor te formou minuciosamente, e também planejou o seu futuro, amém? Planejou o seu futuro, amém? Deus planejou, né, o seu futuro. Também nós podemos perceber aqui uma elevada percepção de santidade, né, do salmista aqui, que resulta numa profunda convicção de como terrível é o pecado, né, na vida de uma pessoa. Ele, no versículo 19, ele diz assim: como eu gostaria, ó Deus, que acabasse com os perversos. Afastem-se, pois, de mim homens violentos. Eles se rebelam contra ti, e como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não desprezam os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim são inimigos de fato. Davi não está declarando a sua ira contra seus próprios inimigos, mas Davi fica virado
quando alguém se levantava contra Deus, quando alguém se levantava contra o Deus dele, aquele que cuidava dele diariamente, aquele que era seu companheiro diariamente, aquele que cuidava, que o conduzia em detalhes, que dava livramentos. Chega alguém e fala mal desse Deus. Por exemplo, quem tem irmãos sabe muito bem. Irmãos desde pequeno brigam muito, mas em casa eles resolvem. Mas se alguém de fora falar mal do seu irmão, aí arrumou briga com você. Em casa vocês até discutem, mas se alguém de fora vier intrometer, agora é mais ou menos isso que ele está deixando claro. Ele está falando contra os inimigos de Deus. Ele está falando contra aqueles que se levantam contra Deus, contra aqueles que zombam de Deus. E é interessante que muitos reis, muitos governantes, nós temos visto nesses dias, os homens são quase deuses, né? Eles batem no peito e acham que são deuses poderosos. Manda aquele monte de jovens para a guerra morrer e os velhão lá se achando os deuses. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que Deus ri deles por pensarem assim. Salmos 2,4 você vai ver. Deus ri desses governantes que ficam esbravejando aí na mídia, tipo Nabucodonosor, depois o Império Persa, Alexandre o Grande, Roma, todos os seus imperadores. Deus derriba esses homens. Aquele que habita nos céus ri deles, desses reis. Essa semana foi o Dia das Mulheres, né? E eu meditei muita semana no livro de Esther, na Bíblia, a rainha Esther. Todos poderiam olhar e falar, essa família é complicada. Um primo mais velho cria a prima mais nova. Ela não tinha pais, aparentemente também ele era sozinho. Os dois passaram, provavelmente a vida toda, cativos na Babilônia. Viveram o período que o Império Medo-Persa vem e toma da Babilônia, então, o império, e ali eles assumem todo aquele poderoso império agora nas mãos dos Medo-Persas, e um rei persa agora já passado, um bisneto lá de Ciro, talvez neto de Davi. Esse rei poderoso, Assuero, é interessante que esse rei, ele faz uma grande festa para mostrar para todo mundo o seu grande poder, né? o seu poderio, né? A sua potência. E ele faz uma grande festa, você conhece a história, a rainha, a Vasti, ela ali não aparece no momento que ele está alcoolizado e quer apresentar ela para os outros príncipes e tal, ela não vem, ele acaba então destituindo essa rainha do trono. E os seus súditos ali então propõem que ele escolhesse as virgens, as meninas mais bonitas de todo o reino, e trouxesse para ele escolher uma. E essa menina foi uma das escolhidas, a Esther. Ela era uma jovenzinha. Provavelmente foi trazida da Babilônia para a cidade de Suzã, onde era a capital persa. E esse primo vem com ela junto. E agora nós estamos vendo um poderoso rei com seus súditos. E um dos seus súditos, Amã, um amalequita, que era inimigo do povo de Deus, ele cria uma estratégia para destruir todo o povo judeu, 100% deles. Alguns já haviam até voltado para Jerusalém com Zorobabel, depois do fim do cativeiro. E é interessante que essa menina e esse homem, esses primos, você podia falar assim, que família desestruturada. Um primo e uma prima, bem nova, e um primo mais velho, como se fosse o pai dela, sozinhos. Provavelmente perderam tudo, seus familiares, tudo que tinham nessas guerras. Mas não, querido, sabe o que eles tinham? A presença de Deus na vida deles. O tempo inteiro. Nós vamos perceber que o rei escolhe a Esther. Esther agora se torna rainha. Nós sabemos que há um projeto para matar o seu tio, Mardoqueu. E esse projeto estava andando, o edito já tinha saído. Tinha saído uma lei
que numa data específica, todos os judeus poderiam ser mortos e você poderia ainda pegar os despojos deles. Já era fato. A Bíblia diz que o rei perdeu o sono naquela noite. Quem você acha que fez o rei perder o sono? Ele perdeu o sono, buscou lá nos livros das crônicas e começou a ler. E percebeu que aquele tio dessa menina, Mardoqueu, certa feita, tinha descoberto que 2 eunucos queriam matar o rei. E ele pede que a rainha então interceda diante do rei. O rei fica sabendo disso. Então o rei, ele é salvo de ser morto. Mas se esqueceu disso. Mas naquele dia, ele perdeu o sono. Já pensou? O homem perdeu o sono de noite, chamou os súditos e pediu: lê para mim as crônicas. Aí lá estava escrito que esse homem Mardoqueu foi quem o salvou, através dele. E ele vai honrar esse homem. A história é cumprida. Você vai ver lá no final que todos aqueles que tramaram contra esses 2, essa menina, e contra todo o povo de Israel, você vai ver como Deus reverteu aquela história. E nós sabemos que todo o povo judeu, então, foi ainda preservado, ou foram salvos, através da ação de uma família que você poderia entender que era uma família desestruturada. Nossas ações provocam sentimentos no Senhor, querido. Todas as nossas ações, elas tocam direto o coração de Deus, certas ou erradas. Jó diz assim: e disse o Senhor a Satanás, no livro de Jó, né? Deus ali, ele olha para Jó, para o seu servo Jó, e diz assim: observaste o meu servo, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Deus olha para Jó, e Deus se gaba de ser o Deus dele. Será que Deus pode olhar para essa igreja e se gabar de ser o Deus dela? Pode se gabar de ser o seu Deus, o meu Deus? Então, Gênesis 6,6, então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano, e isso lhe pesou o coração. Estou querendo te mostrar os sentimentos. O Espírito Santo é uma pessoa. Deus se entristeceu ali de ter feito o homem. Lucas 19:41, quando Jesus ia chegando em Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela. Efésios 4:30, e não entristeçam o Espírito Santo, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeçam o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa que, como todos nós, tem sentimentos, mas eu fico pensando os sentimentos de Deus, que com todas as nossas ações, Deus percebe quão benéficas serão ou quão catastróficas serão. Imagina Deus te dando essa liberdade. O Espírito Santo viu todos os erros de Davi e, logicamente, não compactuou com eles, mas as consequências vieram. E finalizando, ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele volta a dizer assim: sonda o meu coração, Senhor, prova-me e conhece os meus pensamentos. Olha se tem alguma coisa em mim, Senhor, que precisa ser trabalhada. Vê se em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Isso é maravilhoso, querido. Senhor, me guia pelo caminho eterno, pelo caminho que leva à vida eterna. Eu fico pensando em muitas pessoas que viveram plenamente esse propósito de Deus. E encerrando, se o louvor já quiser vir. Pessoas que viveram plenamente o propósito de Deus em suas vidas. Pensei em José do Egito. José, nós sabemos que os seus irmãos o vendem, nós sabemos, foi escravo, foi acusado injustamente, foi seduzido, foi preso, foi esquecido, mas ele continuou. A Bíblia diz, o tempo inteiro a Bíblia vai dizer assim: mas o Senhor era com José, mas o Senhor era com José. Eu fico pensando no Espírito Santo o tempo inteiro esperando a próxima ação de José. Aquela mulher mais linda o seduz, ele um jovem, saradão, diz que ele era muito bonito, e ele foge e é acusado, pela sua patroa ali. Ele prefere ficar com Deus, a se submeter ao pecado, a ser escravo
do pecado. E nós sabemos que ele se tornou o segundo homem mais importante de todo o Egito, e através dele toda a sua família e todo o povo de Judá, os hebreus, né, foram salvos. João Batista, que homem de Deus. Eu falei de um primeiro, você falou, eu quero ser igual a José, eu quero chegar a ser príncipe, lá no final, né, ser famoso, ser rico. A Bíblia diz que ele passou 80 anos curtindo essa riqueza dele lá, esse poder. Durante 80 anos ele desfrutou disso, de tudo que ele creu lá. Mas agora nós vamos ver João Batista, que veio para abrir o caminho do Senhor, que passou a vida inteira no deserto, ainda foi decapitado, provavelmente com 30 e poucos anos. É como Jim Elliot. Eu não peço uma vida longa, mas ele pediu uma vida cheia de Deus, cheia do propósito de Deus. Nós não sabemos, querido, nós não temos uma receita. Vivermos uma vida cheia do propósito de Deus não é garantia de sermos um príncipe ou sermos decapitados. Fiquei pensando na nossa caminhada. Jesus, o Filho de Deus, cumpriu plenamente todo o seu propósito. Morreu aos 33 anos de idade, mas ressuscitou e subiu aos céus. Fiquei pensando em Estevão, logo depois disso. Estevão deu o seu máximo por Jesus. Ele foi chamado para ajudar os irmãos a distribuir as cestas básicas lá, os trabalhos sociais. Só que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo, que cuidava bem da sua família. E um dia ele começa a pregar sobre Jesus. A Bíblia diz que o rosto dele brilhava igual de um anjo. E as pessoas não queriam ouvi-lo e mataram ele apedrejado. Mas ele olhou para o céu e viu Jesus em pé, à direita do Pai. Eu fiquei pensando, fitar Jesus no momento desse. E ele pede perdão para aqueles que estavam matando ele, copiando exatamente tudo aquilo que Jesus havia feito lá na cruz, antes de dizer está consumado. Jesus pediu que Deus perdoasse todos aqueles que estavam fazendo mal para ele. E Estevão faz isso, sendo apedrejado e morto, e pede a Deus que perdoasse aqueles irmãos que eles não sabiam o que estavam fazendo. Vida plena com o Senhor, querido, não é garantia de você ficar rico, não é garantia de você morrer velho, não é. Como Jim Elliot disse, o que vale a pena mesmo é viver uma vida intensa como a sua, Jesus. Aí vale a pena. Paulo e Silas na prisão, cheios de Deus na prisão, cantando e louvando a Deus. Esses homens foram, humilhados, apanharam, foram mortos, mas cheios de Deus. Que possamos viver como esses homens, essas mulheres corajosas. Esther, que eu disse lá atrás, no dia que ela foi conversar com o rei, ela tinha duas opções. Ela precisava de chegar até o rei, só que havia uma lei, que qualquer pessoa que adentrasse naquele jardim, naquele pátio daquele jardim, e que o rei estivesse sentado no trono, o risco de ser morto era muito grande, dependia do humor do rei. E ela, por causa do seu povo, ela chama o seu primo e fala com ele: fala para todo mundo orar e jejuar comigo, fala com todo mundo para buscar o nosso Deus, que eu vou lá falar com o rei. Pode ser que eu morra, mas eu vou lá. E nós sabemos que ela foi, e como Deus virou a história. Amã havia feito uma forca gigante para forcar Mardoqueu, e ele foi enforcado nela. A gente não sabe, querido, como Deus vai conduzindo, mas o importante é, como diz Jim Elliot, quando chegar a hora de morrer, certifique-se de tudo que você tem a fazer é morrer. Você vai dizer assim: valeu a pena, cumpri o meu propósito. Ele diz: não busca uma vida longa, mas uma completa, como a sua, Senhor Jesus. Ele buscava uma vida completa. Esse rapaz morreu, acho que antes dos 30 anos. Ele e todos os seus amigos. Só que a esposa, os testemunhos, a história deles é tão maravilhosa que conta que a esposa desses homens que morreram naquele dia, lá naquela prainha, elas voltaram para completar o trabalho que eles haviam começado lá, de evangelizar aqueles índios. E os índios relatam que no dia que eles estavam matando aquelas pessoas, eles viram uma luz no céu, ouviram um som,
E aquilo impactou eles profundamente, que eles perceberam que aqueles homens realmente serviam a Deus. E todos aqueles índios, aquela aldeia, a grande maioria, se converteram a Jesus. A história conta que o filho do Jim Elliot batizou um dos índios que matou seu pai. Você quer mais do que isso, que buscar uma vida completa como a sua, Jesus? Ou seja, perdão, querido, arrependimento. Isso precisa andar alinhado com nós cristãos. Precisamos ter um coração aberto para perdoar. Precisamos nos arrepender diariamente dos nossos pecados. João 17, 20 e 23. Jesus veio para nos salvar, amém? Já nos salvou, amém? Jesus já nos salvou. Nós que já entregamos o nosso coração verdadeiramente a Jesus, nós que nos arrependemos, nós que já nos entregamos a Cristo. Ele diz assim, Jesus uma vez, no final da sua caminhada, orando pelos seus discípulos, ele diz: não rogo somente por estes, ele falando com o Pai, não rogo somente por esses discípulos que estão comigo hoje, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um com nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Ele está falando assim: Pai, eu quero que eles sejam um conosco, juntos. Eu dei-lhes a glória que a mim me destes. Jesus está falando, eu dei a eles a glória que o Senhor deu para mim, a mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tem amado a eles como tens amado a mim. Ele fala assim: Pai, eu oro por eles, para que esse mesmo amor que o Senhor tem por mim, o Senhor tenha por eles. Deus amava Jesus? Deus ama Jesus? Então, Deus nos ama com o mesmo amor que Ele ama Jesus. Por isso Ele enviou Jesus. Jesus assim: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Ele está falando assim, para que qualquer lugar que eles estiverem, quando alguém olhar, fala assim: é de Jesus, parecido com Jesus, é cristão, pequeno Cristo, esse é cristão, essa é cristã. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim. Ele está dizendo assim, é eles que vão contar para o mundo que eu vim. A palavra está aí, e ela precisa ser pregada, e são esses que contam sobre Jesus, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Queridos, vamos ficar de pé, nós vamos orar, agradecer a Deus por mais esse dia. Sozinhos? Jamais, amém? Nós não estaremos sozinhos, querido, em nossa caminhada. Feche seus olhos. Eu não sei qual é o seu grau de fé, mas que possamos pedir a Deus, talvez copiando aqui essa oração, essa frase de Jim Elliot, que quando chegar a hora de morrermos, que a única coisa que nos reste será morrer. Que não busquemos uma vida longa, mas uma vida completa, como a sua, como a do Senhor Jesus. Eu sei que muitos vão envelhecer. Billy Graham disse que ele esperava viver 50 e poucos anos, diante dos riscos que corria, da saúde debilitada, morreu com 99. Nós não sabemos de nada. Outros partem cedo, como a nossa irmãzinha Laurinha, que lançamos o livro aqui semana passada, mas que cumpriu intensamente o propósito dela nessa terra, viveu intensamente Cristo, e só podia expressar através do sorriso. Ela não tinha outra forma. Vamos orar, vamos pedir a Deus que nós possamos expressar o amor dele
com tudo que temos, com tudo que somos, com os nossos dons, com os nossos talentos. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Deus, mais uma vez eu digo, ó Pai, nós estamos no melhor lugar que poderíamos estar nessa manhã, que é na Tua presença, Senhor. Não tem a ver com esse prédio, ó Pai, mas tem a ver com a Tua presença, Senhor. Nós oferecemos este culto e essas orações ao Senhor, ó Deus. Nós oferecemos, ó Pai querido, essas canções, esses louvores ao Senhor, ó Deus. E nós te agradecemos, ó Deus, por nos oferecer a Tua palavra, que é poderosa, viva e eficaz. Pai querido, em nome de Jesus, que ela venha mesmo produzir, ó Deus, frutos em nosso coração. Em nome de Jesus, nós te pedimos perdão, ó Deus, pelas nossas falhas, pelas nossas omissões. Pai querido, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é presente. Me perdoe, ó Pai, por muitas vezes nós decepcionarmos o Senhor, ó Deus. Nos perdoe, ó Deus, por entristecer o Espírito Santo do Senhor, ó Deus. Mas eu sei, ó Deus, que a Tua longanimidade, que a Tua bondade, ó Deus, que as Tuas misericórdias nos alcançam dia após dia. E estamos aqui hoje, mas nesta manhã, ó Deus, para mais uma vez, ó Deus amado, clamarmos ao Senhor. Faça, Pai querido, o Teu querer em cada um de nós, ó Deus. Seja feita a Tua vontade aqui na terra, meu Deus, como ela é feita nos céus. O Senhor Jesus nos ensinou a orar assim. Que seja feita, Pai querido, a Tua vontade na vida dos meus irmãos, a mesma vontade que é do Senhor aí no céu. Eu sei, ó Deus, que o Senhor é aquele que tem no Teu livro a nossa história. Nós não sabemos quanto tempo ainda temos aqui na nossa caminhada. Pode ser que tenhamos uma vida longa ou não. O fato é, ó Deus, que como o Jim Elliot disse, que tudo que fizermos possa valer a pena, meu Deus amado. Que quando chegarmos no final da nossa vida possamos dizer como ele: o que nos resta é só morrer, é só partir, como o apóstolo Paulo disse. É desamarrar as nossas tendas, ó Deus. É tirar um jugo das nossas costas, ó Pai querido. É desfrutar de uma viagem, ó Deus amado, agora sem fim. Como o salmista orou, ó Deus amado, eu oro, ó Pai querido. Em nome de Jesus, nesta manhã, Senhor Deus amado, sonda os nossos corações, ó Deus. Sabemos que o Senhor é aquele que conhece, prova os nossos pensamentos, ó Deus. Vê se há em nós algum caminho mau, ó Deus, e nos conduza, Pai querido, pelo caminho eterno, ó Deus. Que a Tua palavra continue sendo lâmpada para os nossos pés e luz para a nossa caminhada dia após dia, Senhor. Traga a revelação, ó Deus amado, da Tua mensagem. Quando os irmãos, ó Deus amado, abrirem as Escrituras, que possam perceber, ó Deus, que as palavras aqui contidas, que o poder, ó Deus, que há nestas palavras, ó Deus, nós sabemos que é o verbo que se fez carne, por isso ela é doce como mel, ó Deus amado. Ela é aquela que nos satisfaz, ó Deus amado, ela é aquela que nos instrui. Em nome de Jesus, ó Deus amado, dê discernimento, dê sabedoria, Senhor. Receba, Senhor, essa nossa canção, ó Deus. Receba os nossos louvores, ó Pai, que suba ao Senhor como um aroma suave. Vamos orar, vamos louvar juntos essa última música, essa manhã. Por inteiro faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente.
agradecemos, ó Deus, por esta manhã tão preciosa. Em nome de Jesus, guarde o coração dos nossos irmãos, ó Deus. Que essa unidade, ó Deus amado, que o Senhor, ó Jesus, orou ao Senhor, ó Pai, que ela seja encontrada em nosso meio, Senhor. Que o Teu amor, ó Pai, possa superabundar através das nossas ações, das nossas vidas, das nossas famílias, ó Deus, para que Teu nome seja glorificado, ó Deus, em cada canto desta cidade, ó Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém.